estudar, estudar e estudar. Isso nunca termina? Não, isso nunca termina. Mesmo depois que você sai da faculdade, vai para o mercado de trabalho, ainda mais se você for um profissional dedicado. Olá, que bom ter você aqui de volta ao canal. Eu sou a Michele do Carmo, sou professora de Ciências e Biologia e esse é um canal criado para você que quer tirar suas dúvidas sobre os conteúdos e quer ir direto ao assunto. Mas o vídeo de hoje não trata de assuntos de Ciências de Biologia, mas é um vídeo que vai ajudar você de qualquer área ou de qualquer momento de estudo a facilitar sua vida de estudante, porque eu trouxe para você uma estratégia de estudo que vai ser uma mão na roda. Então, foco na vitória. E eu vou te apresentar o sistema Insert de notas. Ele é uma estratégia que vai te ajudar a interagir diretamente com o texto que você está estudando. Ele é excelente para preparar você para uma aula que será discutida ou para adiantar o conteúdo, principalmente se você for um aluno que não tem muita habilidade de acompanhar as aulas em tempo real. Esse é o sistema Insert de notas, mas antes de começar, eu quero deixar um lembrete. Enquanto você não estiver familiarizado com as marcações, você precisará deixar essas notas em um local de fácil consulta no seu livro. Pode ser no início do capítulo, em um post-it, e aí depois que virar um hábito, você não vai precisar mais consultar a nota e a marcação já vai fluir facilmente. Então, para os alunos que gostam dos chamados marca-textos de várias cores e muitas vezes perguntam para a professora, posso marcar os pontos principais do texto? E acaba marcando o texto todo? Pois é, esse aqui, ele utiliza apenas uma marcação como uma nota principal, que vai chamar a sua atenção para aquela dúvida ou para sinalizar para você que está tudo ok, que você já entendeu o assunto. Isso evita que você marque o texto todo. Simbora comigo? Eu vou iniciar apresentando a vocês as notas. Vale ressaltar que essas notas são padrões, então, de imediato, não muda nada, tá? Usa elas como elas estão aí na tela de vocês. A primeira delas vocês já conhecem, é esse visto que a gente costuma usar. Então, você está de acordo com o que você lê no texto. É por isso que você vai colocar na lateral da página ou na página logo lá em cima no texto, você vai adicionar essa anotação aqui, tá? Que você está de acordo com o que você leu. Se você pensa diferente ou você discorda do texto, você vai marcar com um X, tá bom? E aí, isso é sinal de que você precisa conversar com o seu professor sobre aquele assunto. Você discorda por algum motivo, ou porque você já leu em algum local alguma informação e agora ele traz uma coisa completamente nova, e aí eu já vou sinalizando para você que para essa novidade você pode usar também um sinalzinho de mais, tá? Um sinalzinho de positivo, ou se o seu pensamento é diferente a respeito do que está sendo discordado no assunto, você coloca mesmo o X, porque seria o mais apropriado como uma anotação para você conversar com o seu professor na aula, tá? A terceira nota seria muito importante recordar que, na verdade, ele é como se fosse um ponto mais acentuado, que no caso seria essa nota, tá? Por que é importante? Porque é um conceito, porque é um tópico específico, te chama a atenção. Durante a aula, o professor, ao explicar, ele pode ter sinalizado que aquilo é um ponto importante para você recordar, revisar, e aí é por isso que você vai adicionar essa nota nesse ponto da aula, ponto do texto que você está acompanhando. A outra nota seria esse ponto de interrogação. A interrogação traz dúvida. E aí, quando ela existir no seu texto, principalmente se você está lendo antecipadamente, antes da aula do professor, ou se você ainda está revisando o assunto, se tem dúvida, você vai adicionar essa interrogação. Isso é um chamado de atenção para você, para que você possa intensificar o estudo ou você possa questionar com o seu professor pedindo auxílio. A próxima página já vai finalizando o sistema Insert de notas. E esse aqui eu gosto muito de usar porque
Quando eu acho um assunto surpreendente, alguma informação no texto que me surpreende, eu coloco essa exclamação. Isso vai chamar a sua atenção porque aquele ponto é fora do comum, é algo no assunto que vai além daquilo que você esperava do texto. Então, é bem interessante porque ele vai chamar a sua atenção e vai trazer algo que pode até mesmo melhorar o seu interesse sobre o assunto, tá bom? E por último, aí você pode criar a sua própria nota. Eu, por exemplo, criei essas duas aí, que é como sugestão, mas você pode criar a sua própria nota. O jogo da velha significa para mim que vai cair na prova. Então, você pode sinalizar na marcação que aquele tópico, ou aquele assunto, ou aquela página, quando tiver o jogo da velha, significa que cai na prova. O outro é o arroba, que é quando ele sinaliza que você precisa pesquisar mais sobre o assunto. Seja porque o texto é muito resumido, ou seja, porque a própria página ou o próprio professor induz você a mais pesquisas, tá? Vamos na prática que fica melhor. Por exemplo, eu trouxe uma página de um livro do conteúdo de ciências. Esse conteúdo fala sobre os sentidos da visão e ele traz aí um dos defeitos, que é a miopia. Aqui, quando você lê a página, você já percebe a importância de utilizar algumas notas, como, por exemplo, se é um dos tópicos que vai cair na prova, eu já vou sinalizar aqui, em um determinado ponto da página, o jogo da velha, porque isso é uma nota pessoal minha e eu utilizo ela para lembrar para mim que essa página, ou que esse tópico cai na prova, tá? Se tiver alguma outra informação que você possa adicionar, por exemplo, algo sobre as lentes, os tipos de lente, é uma informação nova para você, então você já vai adicionar aqui um sinal de positivo, tá? Isso evita que você marque o texto todo com um marca-texto e aí fica difícil de você diferenciar o que é realmente importante ou que cai na prova ou que você está em dúvida, tá? E aí o sistema Insert ele já traz uma qualidade maior às suas anotações. Nesse outro tópico, por exemplo, é uma oportunidade de você colocar aquela nota do surpreendente. Lembra que eu falei para você que eu coloco o surpreendente uma exclamação? Pois é, nesse tópico, ele traz uma abordagem externa àquilo que o conteúdo de ciência traz, porque é referente a uma reportagem que foi publicada na web ou um artigo científico. Então, ele traz uma novidade, algo que é muito atual. E eu achei surpreendente. Por exemplo, mudanças simples de hábito ajudam a conter o avanço da miopia. Quer dizer que eu sou míope, mas eu posso evitar que a miopia se agrave, já que não tem cura, já que não tem, nesse momento, para mim, a solução é usar uma lente, mas eu posso me propor que eu não avance nisso. Ah, professora, mas já existem cirurgias para isso. Tudo bem, mas é uma outra situação, é uma outra condição. Mas nesse momento a gente já traz uma solução para evitar que esse tipo de defeito da visão possa acabar trazendo problemas maiores ou agravando mais ainda o problema da miopia. Se você ficou até esse ponto do vídeo, significa que você gostou da sugestão. Então, curte o vídeo, compartilhe com alguém e se permita experimentar essa nova estratégia de estudo. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá!